Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Abrap. Eu sou a Natália Lima e hoje temos convidados especiais para o lançamento do e-book Guia de Implantação da Instrução Normativa Previc número 34/2020. Dando início ao nosso webinar, gostaria de registrar o expressivo público de mais de 400 pessoas a validade de pontos para o Programa de Educação Continuada do ICSS e pedir que as perguntas aos palestrantes sejam realizadas através do ícone QIA localizado na barra inferior do sistema, se identificando com o nome e instituição. É com satisfação que convidamos a todos para este webinar de lançamento do e-book, de autoria dos membros da Comissão Técnica Sul de Governança e Riscos da Abrap, com o propósito de auxiliar as entidades no momento de reavaliar seus processos, controles e riscos frente ao disposto na instrução, colaborando assim para o trabalho dos responsáveis pela adequação das entidades fechadas de previdência complementar. O guia busca tratar de maneira geral para que sirva a todo o sistema de previdência complementar, independente de seu porte, complexidade e riscos. Aproveito o momento também para agradecer antecipadamente todos os membros da comissão, que de alguma forma contribuíram para o lançamento desse novo e-book. Quem não conseguiu ler o QR Code, fiquem tranquilos. Vamos compartilhar o link do guia aqui no chat e em breve em todos os canais da Abrap. Para iniciarmos então, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Ricardo, diretor-presidente da Abrap, para a abertura. Bom, boa tarde a todos e a todas. Natália, obrigado. Carlos Alberto, meu grande amigo, prazer em estar aqui com você, você que na diretoria à frente dessa magnífica comissão de governança que vem trabalhando arduamente aí nos grandes temas. Então, receba aí meus cumprimentos e parabenizar e enaltecer também o trabalho da nossa secretária executiva, da nossa coordenadora da Comissão de Governança, Adriana, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Você com todo o seu talento, com o seu conhecimento, conduzindo, emprestando todo o teu conhecimento para a nossa Abrap. É verdade que está tomando conta do meu dinheiro lá na OABPrev de São Paulo como conselheira fiscal e ainda empresta o teu tempo aqui nesse debate. Parabéns, eu acho que muito do que se produz em termos de comissões é fruto do trabalho do secretário executivo e você, com a costumeira excelência, coordenando esse grupo. E esse grupo, quando a gente fala, é uma comissão mais que especial, né? Esse trabalho que foi desenvolvido pela Comissão Regional Sul de Governança, eu queria aqui nas pessoas do Elcio, da Elos e do Fabiano, da Boticário Prévio, parabenizar pelo trabalho. Um trabalho pioneiro, um trabalho de referência, um trabalho num time... A norma nem entrou em vigência, a gente já está com um e-book de implantação, então recebam aí meus cumprimentos. Na hora certa vem um e-book desse, quer dizer, a gente sabe o quanto vai ajudar o nosso segmento, de modo a adequar, em especial, né, o tamanho do problema, o tamanho, o porte da entidade. Eu acho que a gente tem que fazer muito essa análise, né? E aqui também registrar o acerto quando a gente regionalizou ainda mais as comissões regionais, na redundância, mas é fato, né? A gente fez uma reformulação e isso mostra o sucesso do movimento, quer dizer, nesse celeiro de craques que a Abrap tem distribuído ao longo de todas as suas comissões, quase 1.000 pessoas envolvidas, voluntários, estudiosos, pessoas que gostam, apaixonados pelo sistema. Então, fica aí meus cumprimentos. E, mais uma vez, na modelagem, no desenho, sempre sai da cabeça do nosso magnífico Devani, né? Isso mostra o acerto que foi essa definição. Temos aqui mais de 400 pessoas, isso mostra a importância do tema, né? Um e-book, como eu disse, pioneiro, que vai estabelecer as condições de implementar a norma do tamanho, do perfil, do porte da entidade. A Previc, pelo que a gente conversou ao longo da discussão, ainda na minuta da IN, ela reconhece que o nosso risco, o risco é baixo, né? Até porque nós internalizamos o longo prazo, os recursos dentro de um longo prazo, né? E se a gente fala em longo prazo, está na contramão da liquidez, está na contramão da liquidez, da essência do crime de lavagem de dinheiro, a liquidez. Então, isso mostra por si só o baixo risco que causa no nosso segmento, em especial a questão envolvendo a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Abusos e gênios do crime, isso a gente... eles passam por aqui, como passam até pelo Vaticano, né?
mas são exceções, a gente não cansa de falar isso. E como já surgiram, mas o fato é que nós precisamos ter um olhar, eu repito, para o porte da entidade, né, que esse rigor desse controle, né, deixando essas exceções de lado, não seja maior que o próprio risco envolvido nas atividades da entidade. Falando um pouco da IN, a gente precisa referenciar o webinar que teve da Previc no dia 9/2, aí todos nós pudemos ouvir do nosso órgão de supervisão tratando esse tema, e tivemos o superintendente Lúcio, o Marne, o diretor, o Sérgio Taniguchi, que faz a coordenação desse trabalho, e aqui também agradecer e parabenizar muito o trabalho da Previc. Eu preciso fazer esse registro do diálogo de altíssimo nível que a gente vem mantendo com o Lúcio, com o Marne, com a Ana, com toda a DICOL, nos mais diversos assuntos, né? A Previc, num diálogo muito franco, né? Muito transparente, muito técnico, né? Vem aí dialogando demais com a gente, como eu me referi. A IN, inclusive, dentro da sua construção, ela foi colocada em consulta pública, a gente, com esse celeiro de craques que eu me referi, apresentamos aí, compilamos as várias sugestões das nossas comissões, do nosso segmento, foram mais de 40, acho até que a gente poderia ter avançado um pouco mais, porque só 15 foram contempladas, mas a gente sabe também que existe uma política pública do Estado brasileiro, do governo brasileiro, que busca aí o aperfeiçoamento do tema, a atualização do tema, o alinhamento entre os órgãos de supervisão do governo brasileiro, e aí Banco Central, na sua liderança, a CVM, a SUSEP, a própria Previc, né? E também o atendimento de diretrizes estabelecidas por organismos internacionais, como foi mencionado no webinar da Previc, em especial o GAF, né, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, ligado ao CDE, e aqui dentro das diretrizes, do próprio COAF também, que vem controlando as movimentações financeiras, um tema que ganha relevo nos últimos anos do país, e com base nessas orientações, nessas diretrizes, nesses comandos, o Brasil tem aí o desafio de atualizar e definir a sua legislação, que é o que está sendo feito aqui, sem muita novidade para nós. Tínhamos a IN 18 de 2014, né, que a gente já vem trabalhando com essa preocupação. Aliás, o sistema vem trabalhando nos últimos 5, 10 anos, com muita blindagem na sua governança, na sua estrutura, e isso é importante. E quando a gente discute, fala, enfrenta, debate temas de blindagem, temas envolvendo segurança, aprimoramento de governança, é só aplausos, né? Não pode ser diferente. Mas é fato que a gente precisa tomar cuidado, eu repito, para que o rigor do controle, né, não seja maior que aquele risco envolvido, né? O grau de complexidade dessa regulação, ele tem que ter coerência com esse nível de risco. Acho que esse é o ponto de equilíbrio que a gente vai ter que encontrar, né? Nesse sentido, inclusive, lá naquele webinar da Previc, o Marne, com quem a gente já tinha conversado anteriormente, encaminhou para as entidades um questionário, algo objetivo, para avaliar o risco da entidade, e a gente vem trocando, realmente, fazendo essa interlocução no sentido de buscar um diagnóstico, de buscar uma reflexão, porque há muita preocupação com custos, né, frente às entidades, há muita preocupação com o aumento de estrutura, com a necessidade de aprimoramento de equipe. Então, eu acho que agora que nós vamos começar a encontrar, né, uma acomodação nessa implantação, repito, à luz do perfil do nosso sistema, cujo risco, repito de novo, é muito baixo dentro da estrutura e do perfil de longo prazo que a gente adota. Bom, era um pouquinho disso, eu queria mais uma vez parabenizar vocês pelo trabalho e dizer que isso vai ser muito, mas muito útil na implementação para as nossas entidades. Senhores, mais uma vez, obrigado pela atenção e parabéns. Nós vamos aqui atentamente ouvir os senhores para buscar aí um conhecimento, é isso que a gente está atrás. Abraço. Obrigada, doutor Luiz. Suas palavras com certeza já aquecem o início do nosso webinar. Aproveito o momento para convidar o Dr. Carlos Alberto Pereira, diretor executivo responsável pela área de governança e riscos da ABRAP, para uma breve exposição. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Luiz Ricardo, batalhador, né? Não mede esforços aí para levar a mensagem da ABRAP para todos os cantos, mostrar não só para que a gente serve, como que a gente serve à sociedade brasileira.
cada um no seu papel. Eu acho que o caminho correto para amanhã sermos alguma coisa é cada um cumprir o seu papel. E neste momento em que a ABRAP, através da Comissão Regional Sul, que aqui eu aproveito para parabenizar pelo excelente trabalho realizado e em tempo hábil, que isso é muito importante, nós chegamos até, como mencionou o presidente, até um pouco antes, né, de entrar em vigor a norma. Eu acho que isso é importantíssimo. Cumprimentar também a Adriana, que é a coordenadora e a secretária executiva do colegiado de líderes, que é batalhadora também, não deixa passar nada, ela está sempre em dia com aquilo que é a obrigação que ela mesmo traçou para ela. Eu acho que é mais por aí, é muito importante. E eu queria registrar também aqui, que eu acho um fato, presidente, importantíssimo com relação ao papel da ABRAP. Essa iniciativa ela ajuda muito aquele aspecto associativo, que não é intransferível para uma associação do porte da ABRAP. Ela fez um trabalho para facilitar o trabalho das pequenas, das médias, e um trabalho adaptável à condição de porte da entidade, características específicas. Eu acho que esse é o papel associativo que a ABRAP está entregando agora. Eu acho que isso é muito importante. Vai facilitar a implantação da IN para todos, evidentemente, mas muito especialmente para as menores, onde custos administrativos são muito desafiadores, onde não tem tanto braço para contratar terceiros para fazer aquilo que a gente, às vezes, poderia fazer dentro de casa. Eu acho que este guia, esse webinar, que a gente está sendo anunciado agora, será muito importante para todos, mas especialmente para aquelas que têm, às vezes, dificuldades para implantar com as suas próprias pernas, né? Eu acho que ficou muito bom o trabalho, eu acho que mostrou que a qualidade do grupo que trabalhou, né? É um trabalho que, de certa forma, já foi até, de certa forma, testado, né? E a gente tem certeza que vai ser um sucesso para todas as entidades. Eu acho que todos que estão nos assistindo, tomara que tenham representantes da esmagadora maioria, para que possa levar essa mensagem através desse guia para todas as entidades, que é um ponto de reflexão que pode e deve ser adaptado à realidade de cada uma delas, e cumprindo, assim, não só uma obrigação legal, mas também um dos nossos papéis de, além de ter eficiência na gestão do recurso de terceiro, somos depositários de sonhos para o futuro, também, através disso, cuidar para que não sejamos também enganados, como o presidente diz, o mal pode estar em qualquer lugar. E esse é um tipo de prevenção que a gente tem condições de mostrar que estamos hábeis a prevenir, né? Sem mais delongas, eu repasso de novo a palavra à Natália para dar sequência e desejo a todos que estão aqui nos ouvindo muito aproveitamento nesse rápido bate-papo da apresentação do guia. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Carlos, pelas palavras e presença no nosso webinar. Antes de iniciar as apresentações, gostaria de agradecer a presença da Adriana de Carvalho Vieira, secretária do Colégio de Coordenadores de Governança e Riscos da ABRAP, que vai nos auxiliar no momento das perguntas e comentários enviados por vocês. Então, aproveitem e mandem suas dúvidas. Iniciando as apresentações, convido o Elcio Nóbrega Júnior, coordenador suplente da Comissão Técnica Sul de Governança e Riscos da ABRAP, para sua apresentação. Então, primeiramente, boa tarde a todos e todas, né? Agradecer a presença do pessoal também, a oportunidade de estar aqui apresentando esse guia da implantação da instrução normativa Previc número 34, né, de 2020. Pode passar, por favor. Então, essa instrução aí publicada no mês de outubro de 2020, com a vigência agora em 1º de março de 2021, então ela abarca aí as leis 9.613 e a 13.260, que fala sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e o objetivo da comissão, ao realizar esse guia, foi que a gente pudesse abarcar
o perfil de risco de todas as entidades, então, o porte, a complexidade, então, existem determinações ali que abrangem todo o sistema, então, independente de cada particularidade. Então, esse guia aí foi o foco no profissional das FPCs mesmo, então, foi um guia um pouco mais prático. Então, a gente sai até com um produto aí, que é a questão da planilha para auxiliar aí, no momento de reavaliar processos, os controles dos riscos. Então, também buscamos que tratasse de maneira geral e que servisse a todo o sistema, então, independente desse porte. Acho que ressaltar novamente a questão de custo-benefício dos controles, de como vai ser implementado, como já foi levantado, né, o ambiente das FPCs é pouco propício à disseminação de operações de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, acho que sempre a gente tentou consolidar aí essas premissas para elaborar esse guia. Então, pode ir para o próximo. Então, acho que começar aí pelo conceito de lavagem de dinheiro, né, que é a transformação de um dinheiro obtido de maneira ilegal, em sua origem, em um dinheiro aparentemente lícito, por meio de estruturas financeiras e econômicas que auxiliam esse processo. Então, a gente compreendendo o conceito, a gente pode olhar melhor para os nossos processos, a nossa estrutura e ver como que as entidades ou nossos serviços e produtos aí podem estar suscetíveis à lavagem de dinheiro. Pode passar. Então, ali no guia, a gente levanta basicamente 6 formas de maneiras ali de lavagem de dinheiro, dos principais encontrados, e a gente trouxe aqui só 2 aí que acaba, que pode atingir de maneira mais efetiva o nosso sistema, que seriam os empréstimos fazer conta, então, que eu achei um dos pontos aí, a questão relacionada a empréstimos, que fica suscetível no nosso segmento. Então, às vezes, a questão da quantidade de empréstimos, volume, a questão da forma de quitação, então vai depender toda a estrutura que a entidade tem, a forma de produto, como que a entidade recepciona esse recurso. Então, a gente entende que essa é uma forma bem que pode ter. A questão de laranjas também, que é a utilização de nome, documentação e contas de terceiros, seja eles conhecidos ou não, para fazer essa movimentação atípica e auxiliar nesse processo de lavagem. Então, a gente lista mais 4, além desses 2, no guia, então acho que está mais exemplificado. Então, pode ir para o próximo, por favor. Então, aqui a gente traz o ciclo aí da lavagem de dinheiro. Então, tem o recurso ilícito, é obtido de forma ilícita, tem a parte da colocação, que é a primeira introdução desse recurso na economia formal, tem a parte de ocultação, que esse recurso acaba sendo transacionado várias vezes, de várias formas, até que se torne difícil fazer a identificação dessa origem, e também tem a parte da integração, que aí esse recurso já aparenta ser lícito, e ele já pode ser utilizado para todos os fins. Então, daí você tem esse recurso lavado. Então, por mais que aí a legislação, a IN, trate de produtos e serviços, então, também tem a questão dos prestadores de serviço e a parte de investimentos, né? Então, como que esses prestadores de serviço de investimento, de questões um pouco mais, de estruturas mais complexas, possam também beneficiar esse processo. Então, não necessariamente a gente vai estar olhando só para participantes, então tem todo várias etapas dentro das FPCs que possam ser utilizados. Pode ir para o próximo. Então, como eu estava falando, né? Então, a gente falou de questão de empréstimo, a questão da forma de quitação, mas também tem a questão, as operações estruturadas e ou sofisticadas são as que mais podem trazer dificuldade de análise por parte das FPCs, assim como também para órgão fiscalizador e regulador. Então, dado que tem muitos intermediários em vários níveis, e a gente pode estar, às vezes, atuando só em uma ponta. Então, o que aparentemente não se trata de lavagem de dinheiro, às vezes pode estar, a gente pode estar fazendo um meio para esse fim. Então, essa troca de informação entre órgãos como Previc, CVM, Banco Central, Receita Federal e também ali quando a gente presta ao COAF, eu acho que é bem relevante aí para tentar identificar ou até ver uma cadeia de eventos que compõem a lavagem de dinheiro.
Ali, próximo. Então, se eu não me engano, são 11 ou 12 capítulos que tem a IN 34. A gente condensou isso em praticamente 5 pontos de atenção. Ele acaba abrangendo todos os capítulos ali, que tem todos os itens. Então, primeiro, a política de prevenção à lavagem de dinheiro, propriamente dito, a avaliação interna de risco, cadastro e procedimentos de conhecimento, registro e comunicação das operações e mecanismos de acompanhamento e avaliação da efetividade. Então, a política ali, né? Então, o que a política deve, né? Ela deve ser elaborada pela diretoria executiva e aprovada pelo conselho. Então, ela deve ser uma norma acessível, tem que ser amplamente divulgado. Então, ele vem bastante na cultura de prevenção. Então, a própria IN trata dessa forma, sobre a cultura, a forma de promover cultura de prevenção. Ela deve ser adequada ao perfil de risco, então, da entidade. Aí a importância, depois que é dada a avaliação interna de risco, porque ele também vai ser a base, inclusive, para a própria política. Então, vai depender do modelo de negócio, o tipo de plano de benefício, os relacionamentos existentes, e aí eu conheço seu cliente, conheça o seu prestador de serviço, ou seu parceiro, e conheça o seu empregado ali pelas siglas, estão melhor detalhadas no próprio guia. Podemos passar. Então, a política aí também, ela precisa conter os papéis e responsabilidades. Então, não só essas, mas aqui eu acho um resumão. Então, a indicação do diretor responsável pelo cumprimento das obrigações legais, que no webinar da própria Previ, que já colocaram aqui, para ser informado via o questionário que eles enviaram lá para as entidades. Então, deve haver um comprometimento, aí deve reforçar esse comprometimento da auto-administração com efetividade e a melhoria contínua de todo o processo, controles internos das entidades que sejam relacionados com prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Tratar das responsabilidades pela comunicação ao COAF, fazer menção ali sobre a aprovação pela diretoria executiva da avaliação interna de risco a cada 2 anos, as responsabilidades da área de compliance, da área não, mas também das funções de compliance, quem que é responsável por fazer esse acompanhamento. Então, e também verificação de cumprimento da política, os procedimentos e controles e correção das deficiências identificadas. Então, ele tem que dar essas diretrizes aí de maneira geral. Pode ir para a próxima. Então, também, a política deve conter a questão da promoção de cultura, a prevenção de lavagem de dinheiro, fazer menção também à observância dos riscos no processo de seleção e contratação tanto de funcionários quanto de prestadores de serviços, questão da capacitação de funcionários, e também as diretrizes gerais aí, que vai tratar da coleta, verificação, validação, atualização das informações cadastrais, a questão de conhecimento, né, conhecer o cliente, seu funcionário, seu prestador de serviço, o registro de operações, monitoramento, seleção e como será analisada essas operações em situações suspeitas, e também sobre a responsabilidade de comunicação ao COAF. Então, ele tem que trazer essas diretrizes básicas para que tanto a diretoria e os demais órgãos de governança consigam ter aquela visão geral sobre qual que é a política de cada entidade. Então, por isso que tem que ser adequada aos riscos, ao porte e complexidade também. Pode passar. Aí, a gente vem para o segundo ponto, né, que a gente fez, que é a avaliação interna de riscos, que ele acaba sendo aí, ele pode ser parte integrante do processo de gestão de riscos, porém, ele é além daquilo que é a gestão de riscos disposta lá na CGPC 13. Então, e ainda ela tem que ser revista a cada 2 anos. Ela deve ser aprovada pela diretoria executiva e tem que ser dado conhecimento a todo a estrutura de governança da entidade. Então, às vezes, quando existir comitê de compliance, comitê de auditoria, então tem que ser dado conhecimento, além do conselho deliberativo e ao conselho fiscal. Então, toda essa estrutura aí deve ser amplamente difundida. Então, deve abordar a questão
probabilidade e impacto, seja ele financeiro, jurídico ou reputacional, então tem que estar isso disposto nessa avaliação interna de riscos. E também e deve considerar os seguintes perfis, então, seja os clientes, então, quem são, qual que é a forma qual que é a fonte de renda deles, como que eles se relacionam, então, a gente precisa ter conhecer o cliente, um formulário, uma forma de conhecer a origem dos recursos dos clientes, a própria entidade, às vezes o relacionamento quando fala em clientes, não é só o cliente, o participante ativo assistido, ele também fala, a norma trata sobre o patrocinador, então todo esse relacionamento que a entidade faz, as operações, os processos e os produtos, então, a diferença que vai ter um plano BD de um plano CD, um plano patrocinado que tem o recurso descontado diretamente da folha da folha de pagamento do participante, quanto um plano instituído. Então, o processo da entidade, o recebimento uma quitação de empréstimo, boleto, é só TED, aceita de terceiros, então, tudo isso daí tem que ser abordado. Os produtos, a diferença mesmo de um plano BD e de um plano CD, então, quando o plano BD você tem a questão mais solidária, enquanto o CD acaba trazendo uma questão mais individualizada, e também serviços e atividades exercidas, tanto pelos funcionários quanto os parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Então, a política de prevenção à lavagem de dinheiro e avaliação interna de riscos, então ele trata, a soma dos dois, ele vem dar uma base bem robusta aí, para os próximos passos que tem, né, que daí seria a efetivação desse processo dentro da entidade. Pode passar. Então, o próximo ponto é a questão de cadastro e procedimentos de conhecimento, ou seja, então, como que eu vou fazer o cadastro, seja dos meus colaboradores, dos meus clientes, dos meus prestadores de serviços, como que eu preciso coletar, analisar os dados cadastrais e manter mecanismos de atualização periódica. Então, já tem que estar definido também quais critérios devem ser analisados e quais condições são objetos de atenção. O perfil de risco de cada cliente para ser definido. Aí tem uma questão que tem um tópico específico sobre as políticas expostas às pessoas, expostas politicamente, que eu acho que é um ponto bem que foi dado uma grande atenção, coloca todos os entes, todas as pessoas que possam estar nessa condição. Então, deve ser buscar que não se inicie nenhuma relação de negócio sem que esse procedimento de identificação e qualificação esteja concluído. Então, o procedimento, o processo que a entidade vai estabelecer é destinado a conhecer tanto cliente, fornecedor, prestador de serviço, e que tenha uma análise prévia de como essa relação e esses processos que a entidade ou esses relacionamentos têm, como que eles podem estar suscetíveis à lavagem de dinheiro. Vamos ir para o próximo. Então, daí a gente vai para o quarto tópico. Então, já fui lá, eu tenho a política, eu tenho uma avaliação interna de risco, eu faço o cadastro e o procedimento de conhecimento desses clientes, e agora eu comecei esse relacionamento. Então, eu venho para o registro e a comunicação dessas operações. Então, é comum a gente manter nas entidades aí o registro de todas as operações, por mais que o requisito ali da IN 34 fale de qualquer transação acima de R$10 mil. Então, aí a gente acaba tendo e continua aquela obrigatoriedade de comunicação ao COAF acima de R$50 mil, exceto se for benefício, empréstimo, portabilidade, então essa é a exceção que a própria legislação traz. Mas agora, toda operação que seja de 10 a 50 mil vai passar por essa análise. Então, com todo esse arcabouço que a gente chegou aqui depois se essa transação está dentro
do perfil de risco do cliente, se é uma operação atípica, com base em tudo aquilo que já foi definido até então. Então, hoje agora já precisa ter uma atenção maior, não é só a linha de corte acima de 50 mil comunica, abaixo de 50 mil não comunica. Pode ir para a próxima, por favor. Então, agora, esse registro, ele permite análise, né? Então, esse monitoramento, seleção e análise dessas operações, com o objetivo de identificar as principais operações que possam ser suspeitas de lavagem de dinheiro. Então, seria interessante um manual específico, aprovado pela diretoria executiva da entidade, que preveja, pelo menos, alguns pontos já sobre periodicidade de execução, como que vai ser o monitoramento, quais são os parâmetros variáveis e as regras, e quais tipos de operações vão ser monitoradas e que vão ser analisadas. Então, a entidade deve manter essa documentação disponível e também para que possa ver se está sendo efetivamente testado essas operações. Então, o sistema de monitoramento, né, todo o sistema de monitoramento deve conter informações, identificação, qualificação desenvolvidos nas operações ou situação suspeita. E também acho que pode passar. E daí chega a comunicação ao COAF, né? Então, todas as operações, situações suspeitas devem ser comunicadas ao COAF e ela deve ser registrada de forma detalhada nesse dossiê. Ela deve ser fundamentada com base nas informações contidas nesse dossiê. Ela não depende da ciência daquela pessoa que está envolvida na operação. Então, deve estar específico se a comunicação é de pessoa exposta politicamente ou também se tem especificado com ato terrorista. E também, acho que daí um ponto que até já precisa ser feito, a ausência de comunicação em determinado ano também é objeto de monitoramento e controle. Então, devendo a entidade comunicar à Previc, no prazo legal, que não houve também essa comunicação ao COAF. O próximo, por favor. E aí vem, depois de toda de você ter a política, a avaliação de risco, fazer registro de controle, eu tenho que avaliar se tudo isso que foi implementado pela entidade, ela está tem efetividade. Então, aí vem os mecanismos de acompanhamento e avaliação de efetividade. Então, que é a comprovação da aderência, seja da política, dos processos e controles, deve ser de conhecimento aí de todos os órgãos da governança corporativa da entidade. Ele não precisa ser encaminhado à Previc, mas deve ser mantido e à disposição da Previc sempre que for realizado. Então, ele tem que ter todos os procedimentos de conhecimento, seja de clientes, seja de funcionários e do prestador de serviço. Tem que demonstrar quais são os procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação ao COAF. Também demonstrar quais são as medidas de desenvolvimento da cultura organizacional voltadas à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, juntando esses 5 pontos aí que a gente colocou, que a gente falou, são 11 capítulos na IN 34, a gente consegue visualizar que as entidades já estariam atendendo, já vão estar atendendo ao disposto. Então, eu queria, estou chegando no final, queria agradecer aí a todo o pessoal aí, os colegas da Comissão Sul de Governança e Riscos que participaram da elaboração, agradeço a presença de todos aí também, e quem vai continuar a apresentação vai ser o Fabiano, e também, então, gostaria de passar a palavra aí para a Natália. Obrigado. Obrigada pela excelente exposição, Elcio. Agora eu convido o Fabiano Condo, membro da Comissão Técnica Sul de Governança e Riscos da ABRAP, para nos apresentar a experiência da entidade. Bom, boa tarde a todos.
Quando me chamaram aqui, importante salientar, foi o ponto referente à visualização ali do dia a dia, né? Então, qual que foi a ideia principal? Ver a experiência que a gente tem na implementação, né, dessa obrigação legal. Então, o importante aqui, olhando a obrigação da Instrução 34, de implementação dessa política, né, de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, como é que a gente analisava ponto a ponto daqueles itens, fazendo um checklist de cada um deles, e ainda alinhando com o que a gente tem internamente na cultura de cada uma das entidades. Então, aqui eu trago um pouco da experiência que eu trouxe aqui, fazendo no dia a dia, né, participando dentro dessa comissão técnica de governança da ABRAP, que ela abarca todas as entidades de portes diferentes, desde a grande até a pequena. Eu represento aqui as entidades aqui pequenas e médias, principalmente, que tem uma dificuldade um pouco maior de implementação, dado que não tem uma equipe específica ali, olhando item por item, né, full time, olhando, analisando. Então, o que a gente fez? A gente discutiu muito fortemente cada um dos itens, né, da instrução, fizemos um compilado, uma análise, e montamos esse guia para que a gente pudesse auxiliar e compartilhar esse conhecimento com todas as entidades. Aquela pessoa que está lá no dia a dia, na governança, tentando implementar, né, um toque de caixa, né, super rápido ali, dado que a instrução entra em vigência dia 1º de março, está cheia de dúvidas. E aí foi que a gente montou esse guia para poder discutir um pouco ali e implementar cada um dos itens. Então, assim, da nossa entidade aqui, da Boticário Prévio, quais são alguns itens que a gente utilizou, né, para a implementação e, né, analisar a cultura da nossa entidade. A gente olha muito para a inovação, para a simplificação, para a colaboração, domínio técnico e responsabilidade. Então, essa política tinha que abarcar esses cinco itens. Então, o primeiro item é inovação. A gente queria inovar nesse guia, trazendo já dentro do próprio guia, as pessoas que não olharam o guia, quando for baixar, vão ver que aquele checklist em Excel, que a gente vai mostrar agora para vocês em primeira mão, está lá, né? Cada um dos itens, como que está o plano de ação, e sai um gráfico pronto já para você poder atingir o objetivo de implementação. Então, esse guia ele serve para o antes, o durante e o depois. Então, o antes para montar a política, o durante na implementação e depois de implementada a política no dia a dia, dado que a gente vai ter que implementar um relatório lá no final do ano, uma das perguntas que a gente tinha era justamente essa. E esse relatório pode estar dentro como um item da manifestação do Conselho Fiscal que a gente apresenta semestralmente? A resposta foi que sim. Então, assim, a Previc lá deixou entender que seria possível. Dado que é um órgão, né, é um relatório que já faz todos os controles mínimos necessários para cada entidade. Então, a gente olhou a inovação muito importante, né, um guia inovador, trazendo já ferramentas já para implementação, para poder fazer com que as pessoas que estão ali no dia a dia pudessem utilizar e, né, poder tirar suas próprias dúvidas, sendo um checklist e nossa própria política simples, porém abarcando todos os itens com responsabilidade, né, para poder atingir todos os itens mínimos necessários da Instrução 34. Um efeito colaborativo entre as entidades aqui do Sul, que saiu do Sul, foi para o Nacional, e agora a gente traz de primeira mão para todas as entidades aqui, né, que compõem a ABRAP, e o domínio técnico que a gente aprofundou, né, fez aquele conceito de deep dive e foi lá no detalhe do detalhe da instrução para poder entender e ver se aquilo ali fazia sentido para implementar. Dado que muitas questões que a gente já discutiu, inclusive no próprio webinar da Previc ali, olhando, tem muitos itens que a gente analisou que já são feitos vários controles, né? Por exemplo, se passa pela instituição financeira, a gente entende que já foi feito o primeiro filtro, e aí, como entidade, a gente aqui, dentro da Boticário Prévio, principalmente, vai analisar, né? Um primeiro procedimento conheça o seu cliente. O cliente aqui que a gente está entendendo, principalmente, é o nosso participante.
dado que a gente tem planos aqui patrocinados, entidades que têm planos instituídos, que podem ser feitos pagamentos, por exemplo, por boleto. Qual era a dificuldade? Mas vai fazer o pagamento pelo boleto? Pode ser. Será que eu tenho rastreabilidade desse dinheiro? Esse é o primeiro ponto. Mas como que eu faço a verificação? Eu vejo principalmente pelo o valor da reserva, vendo principalmente se os valores mensais de contribuições estão em linha, né, com aquele nível de normalidade estatística, para ver se aquilo ali não está sendo de forma estranha, né, e também olhar ali outros controles e procedimentos que a gente vai continuar implementando e aprofundando. Por exemplo, conheça seu parceiro, né? Como é que a gente vai fazer uma análise, principalmente, dos nossos parceiros, né, principalmente fornecedores? A gente olha muito ali num questionário de que a gente chama de QDD, questionário de due diligence, e a gente coloca lá umas 30 perguntas que a gente faz uma análise a cada semestre para saber se aquilo ali está sendo verificado, se foi feita alguma alteração de controle, se foi feita alguma alteração, se teve algum processo contra ela, e assim por diante. E o outro é conhecer o empregado. Então, uma discussão que a gente estava tendo aqui era como é que a gente analisa a questão de a pessoa vai ser contratada, que tipo de ferramentas que eu posso utilizar, inclusive ferramentas que estão de divulgação pública, para que a gente possa analisar se aquele funcionário lá não tem processos judiciais contra ele, se ele tem o dinheiro, o patrimônio dele é de forma lícita, e assim por diante. Então, assim, o importante é a gente tentar se resguardar, né, cumprindo a Instrução 34, dada todas as questões já comentadas, para que a gente pudesse ir cada vez mais, né, aprofundando e aumentando a governança e controladoria nas entidades. E aqui eu vou passar rapidamente no nosso checklist, como é que funciona. Então, assim, a gente tem a avaliação interna de riscos, por exemplo, a entidade já estabeleceu um perfil de risco do cliente. Então, assim, qual que é o item principal? Se você pôr 0 aqui, ele vai considerar que você não tem. Todos aqueles que você colocar 1, ele vai somando. Então, por exemplo, a análise interna foi aprovada pela Direx, né, diretoria executiva, foi dado ciência ao comitê, se tem auditoria, conselho do comitê de auditoria, conselho fiscal, deliberativo, riscos identificados, se são avaliados quanto à probabilidade de ocorrência e magnitude reputacional, se a entidade possui controles diferenciados em função dos perfis de risco. Então, um dos itens importantes dessa instrução é a questão de como você define o tipo de perfil de risco, né? Você vai ter que definir qual é o perfil de risco do seu cliente, qual o nível de risco, inclusive da patrocinadora, né? Se vocês olharem lá e procurarem na instrução e colocarem lá o que é cliente, a instrução deixa claro lá que cliente é patrocinadora, participantes, beneficiários e assistidos. Então, assim, é bem mais complexo, né? A gente vai ter que analisar, inclusive, patrocinadores. Tá? Então, assim, e ainda definir perfis de riscos para cada um deles. Então, ela é um pouco mais complexa do que a gente imaginaria. Por isso que a gente tem que começar do simples, né, abarcando o mínimo da resolução aqui da instrução, e depois a gente vai entrando e aprofundando cada um deles. A entidade utiliza o subsídio da análise interna de risco, avaliação realizada, etc. Então, são todos esses itens que a gente vai analisar. Aline, se puder passar um slide. Aqui no 3, é o cadastro de procedimentos de conhecimento, né, de conhecimento. Então, essa entidade mantém o cadastro de clientes atualizados. Então, isso tem aqui no recadastramento, né? A gente já é obrigatório para nós fazermos um recadastramento. A entidade implementou procedimentos para identificação de PEP, também, mesma coisa. Essa questão do politicamente exposto, e na própria instrução ela é bem clara e discriminativa aqui, o que é uma pessoa politicamente exposta. Todas as entidades, a gente entende que era, inicialmente, você colocava lá um formulário de adesão, onde a pessoa se declarava politicamente exposta. Agora, a própria instrução obriga você a fazer, inclusive, verificações em até segundo grau, para ver se as pessoas são ou não são, porque ela pode se declarar não exposta, né, politicamente exposta, e ser. Esse é um problema. Então, assim,
como entidade, está sendo obrigado aqui a gente começar a olhar um pouco, inclusive, fora simplesmente de uma autodeclaração. A entidade implementou aqui procedimentos de conheça seu cliente, então, com diligência, identificação, qualificação e classificação. Esse é um ponto aqui que eu comentei agora. Como é que a gente faz para conseguir olhar fora o que ele se autodeclarou e como que a gente vai lá e buscar ferramentas para analisar. A entidade aplica níveis de dados cadastrais proporcionais à categoria de risco e adota diligência para obtenção de confirmação de dados. Então, é um ponto bem importante, né? Como é que a gente aplica esse nível de dados daqui? Como é que a gente verifica isso e faz uma diligência? Está sendo obrigatório. A entidade dedica especial atenção, né, a essas pessoas politicamente expostas. Né? Então, a gente está falando aqui de representantes familiares e relacionamento próximo. Olha como é complexo. A entidade conduz monitoramento reforçado e contínuo das relações jurídicas mantidas, né, com essas pessoas politicamente expostas. A entidade implementou procedimentos destinados ao conhecimento de seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços compatíveis com essa política que a gente está implementando e avaliação de interna de risco. Então, são itens aqui que a gente tem para verificação. Próximo slide. 4, registro de comunicação de operações. Então, assim, isso aqui, eu entendo que é um negócio que já é corriqueiro. 18 já era obrigatório você ter a identificação de operações. E quando a gente tem o nosso sistema de seguridade, que a gente recebe todas as operações, tudo fica registrado lá. Né? Esse é o meu entendimento. Então, assim, tem registro? Tem. Quer ver o registro de pessoa com CPF X? É só pegar lá, vai ter todas as operações. Tem que olhar se tem alguma coisa maior ou igual a 10 mil que seja, né, de forma suspeita. Aí, ok, vai aí do entendimento de análise de cada entidade. A entidade implementou procedimentos de seleção e análise de operações, situações suspeitas. Então, esse é um ponto. Aqui sai da quantitativa e entra na parte qualificativa, aqui, na parte de análise, efetivamente. Então, assim, como é que a pessoa que está lá no dia a dia, na tesouraria, olhando quantos a pagar e receber, vai analisar se aquela operação é suspeita ou não? Né? Então, esse é um ponto. A entidade implementou procedimentos para identificar a ocorrência que mereça especial atenção. Né? Então, assim, procedimentos, análise interna de risco, são todos itens que são, né, obrigatórios e corriqueiros que a gente tem que implementar nas entidades. A entidade comunica em 24 horas as operações para o COAF maior ou igual a 50 mil. Então, assim, a gente tinha até um entendimento aqui que isso aqui também era obrigatório e corriqueiro. Se você não está comunicando para o COAF, já está errado. Tem que ter uma conta no COAF e já tem que obrigatoriamente divulgar isso aqui sempre, né, para o COAF. A entidade possui procedimento de registro e fundamentação, né, e decisão de comunicar a COAF as operações em situações suspeitas. Então, é um procedimento. A entidade comunica a Previc até o último dia de janeiro do ano subsequente às ocorrentes propostas, situações de operações passíveis. Isso aqui é novo. Para mim, eu não tinha muito conhecimento de ter que comunicar uma operação que não foi comunicada ao COAF. Por quê? Porque já é obrigatório comunicar ao COAF. Se não comunicou, ainda tem que comunicar a Previc lá em janeiro. Então, isso diz a instrução. Próximo slide. O 5, mecanismos de acompanhamento e avaliação da efetividade. Então, aqui, essa avaliação da efetividade, para nós, aqui era a grande dúvida. Pode estar dentro do relatório lá, né, do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo? Para mim, já está claro que pode ficar dentro do relatório lá da manifestação do Conselho Fiscal obrigatório no IPC 13. Né, e a entidade possui relatório específico. Então, o relatório específico pode-se ter se quiser fazer um, ou colocar um item a mais ali na manifestação do Conselho Fiscal. Né? Então, é importante analisar isso aqui. Eu acho que, se você puder voltar no slide 1, acho que a gente pulou o primeiro slide ali. Só para a gente... Aqui. Então, foi implementado a política, primeiro item. A política é divulgada, no mínimo, anualmente.
Então, tem que divulgar. Como é que a gente divulga isso aqui, né? A nossa entidade aqui, a gente vai colocar no site, vai publicar no Workplace, vai Facebook, que a gente tem interno, vai publicar via e-mail marketing. Então, assim, temos que fazer publicidade disso aqui, dizendo que a gente tem uma política que faz esse, né, esse tipo de controle. A entidade indicou o diretor responsável. Então, assim, cada entidade tem o seu diretor responsável, né? Então, começa com o superintendente e pode ir para um diretor específico, depender do porte de cada uma das entidades. A entidade, a política foi elaborada pela diretoria, tem que ser elaborada pela diretoria. Ela tem que ser aprovada pelo conselho deliberativo, né? Ela possui procedimento de manutenção, né? Então ela vai ter que ser sempre revisada, né? E com manutenção dessa mesma política, no mínimo anual, mas entende-se aí que anualmente a gente vai ter que fazer, inclusive, uma análise alinhada a, inclusive, a análise interna de risco. A política está compatível com o perfil de risco da entidade, clientes, operações, transações, produtos e serviços. Então, criar o perfil de risco é complicado isso aqui, porque a gente vai ter que criar aqui um perfil para cada uma desses itens e ainda ser compatível com o perfil de risco que a gente tem da própria entidade frente à Previc. Pulando lá para o último slide, 2, 4, 5, mais um. Então, praticamente, a gente sai de todos aqueles itens do checklist, vai mais um slide, e sai um plano de ação. Com base no quê? Com base em tudo que a gente colocou. E ele foi somando. Note que a planilha já faz aqui um controle do que se aplica ou não se aplica, o que é parcial e o que não tem ainda. Para quê? Para que a gente analise aqui cada um daqueles itens que a gente fez, né, que a gente tem que cumprir, e fazer plano de ação para poder implementar tudo aquilo, né? Então, assim, está pronto aqui. Vocês colocam lá, respondem ali com o número 1 em cada um daqueles itens da planilha, ele vai trazer um gráfico, né? Um gráfico aqui em barras. Próximo slide, por favor. E aqui um gráfico de pizza, né? Mostrando exatamente aqui como é que está, né? Tem gente que gosta mais desse gráfico aqui, então a gente trouxe esse gráfico aqui também para mostrar qual é o nível que a gente já tem do checklist. Tá? Lembrando, e tem dúvidas, pessoal, é só colocar no chat ou no Q&A que está ali, para a gente poder responder aqui no final. Acho que é isso, Aline. O download está aqui. Pode pular mais um aqui. O download está aqui, tem o QR Code. Acho que a Natália vai falar justamente disso. Fiquem à sua disposição e a gente fica aqui aberto para perguntas. Obrigada, Fabiana, pelas informações compartilhadas. É muito importante ouvir cases de entidades referentes à implantação. Torna o assunto mais próximo e mais fácil do pessoal entender também quais são os próximos passos, né? Concluídas as exposições, chegamos no momento das perguntas. Convido a Adriana para realizar a moderação. Obrigada, Natália. Bom, em primeiro lugar, agradecer à ABRAP mais uma vez pela oportunidade que nós temos dentro das comissões, né, de trabalhar com todos esses recursos humanos que têm alta capacidade, né? Eu acho que o principal da ABRAP é o associativo mesmo, né? A força do coletivo. E eu gosto demais, acho que a gente tem esse papel de disseminador, de distribuir aquela nossa experiência do dia a dia, por isso que eu falei, esse guia ele tem essa pegada de ser algo prático para você realmente implementar, ou seja, internalizar, entender o alcance da norma e criar, então, aquilo que ainda não tem, porque lembrando que essa instrução ela revoga uma anterior, ou seja, já havia ali alguns procedimentos obrigatórios no âmbito das entidades. Mas com a instrução 34 nós tivemos aí de fato isso reconhecidamente, até a própria Previc no webinar coloca isso, que é um salto, na verdade, né, de qualidade, de exigência, para que a gente preste bastante atenção nesse risco que pode, ainda que seja menor do que instituições financeiras, seguradoras,
pode ocorrer, ser um ambiente de disseminação de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Não posso deixar aqui de citar e de sentir a ausência da Luísa, que é da Fundação Copel, que é a coordenadora da Regional Sul. Ela, junto com os meninos aqui, Fabiano, Elcio, toda a equipe da Regional, realmente se dedicaram intensamente aí no final do ano e nesse mês passado de janeiro, para que a gente pudesse trazer um material útil, né? E que tenha a finalidade e a virtude de agregar, como o Luiz Ricardo falou, como o Carlos comentou, a intenção nossa é de trazer para aquelas entidades que não têm uma estrutura muito, uma grande estrutura, né, para a implementação, que possa partir, né, de algo. Esse checklist é sensacional, eu acho que ele traz assim, um diagnóstico rápido sobre os gaps, ou seja, o que as fundações têm que correr atrás para garantir. Recebi aqui, então, algumas perguntas que eu vou transmitir aí, até vou fazer para Fabiano e Elcio, notadamente, para que a gente possa abordar e trazer mais luzes aí, além dessas exposições que foram muito legais. Primeira questão aqui, vou fazer um comentário rápido. No manual não se fala muito sobre o financiamento ao terrorismo. Vocês veem o financiamento ao terrorismo somente quando há indícios de lavagem de dinheiro? Ou pode ter indícios de financiamento ao terrorismo sem que tenha indícios de lavagem de dinheiro nos processos? Luciana fez essa pergunta. Bom, Luciana, em primeiro lugar, eu fui, diante do seu questionamento, eu fui na lei que trata de financiamento ao terrorismo, que, aliás, é uma lei que veio já encomendada na Constituição Federal, e ela traça ali alguns procedimentos que podem servir ao financiamento ao terrorismo. E eu acho que no ambiente das entidades fechadas tem, sim, muito a ver com lavagem de dinheiro, porque trata de fluxo, né, de dinheiro aí entrando no plano, enfim, com a finalidade de legalização. Então, na minha visão, sim, ela está voltada muito ao conceito de lavagem de dinheiro, mas tem, se a gente observar a legislação especificamente, ela trata, por exemplo, e aí é um ponto aqui interessante, que eu acho que tem interseção com a atividade das fundações, por exemplo, deixa eu ver aqui, se eu estou no lugar certo, é isso mesmo. Olha, um dos itens de financiamento ao terrorismo é receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar e investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, de qualquer natureza, para planejamento, preparação ou execução dos crimes previstos nessa lei. Então, daí desse conceito, né, que seria um tipo penal de crime de financiamento ao terrorismo, eu vejo que isso tem, sim, essa interseção, essa ligação com crimes de lavagem de dinheiro e tem muito a ver com a questão do investimento em si. Fabiano e Elcio, em relação a essa questão do financiamento ao terrorismo, na avaliação que vocês fizeram dentro da entidade, acho que o Fabiano, como fez aí o checklist, pode dizer melhor. O que você acha, em termos de financiamento ao terrorismo, o que seria uma bandeira vermelha aí? Voltando até o item anterior, eu entendo que são itens complementares. Não quer dizer que a pessoa vai lavar dinheiro para financiar o terrorismo. Pode acontecer, né? A questão de lavagem de dinheiro, como a gente analisou, é a questão de transformar um dinheiro que não é legal, um dinheiro, né, que seja de forma legal e esquentado. Agora, a questão aqui de analisar o checklist e olhar principalmente a questão de ponto a ponto, referente àquela contribuição que está entrando para dentro do plano, tem que olhar o nível de normalidade, né? Por exemplo, se a pessoa faz R$1.000 todo mês de contribuição e ela vem aqui e coloca 50 mil, tem que investigar, né? Tem que olhar assim, o que aconteceu aqui? É um plano instituído. A pessoa vendeu uma casa,
né, e essa casa valia, sei lá, 300 mil, e ele quis dividir 50 mil para cada um. Então, ele quis colocar no plano. Ok, mostrou lá que foi vendido, é um dinheiro lícito, mostrou lá a venda, ok. Agora, tudo que sai um pouco da normalidade, que não tem explicação, tem que trazer uma suspeita, né? Esse é o ponto. Trazendo a suspeita, a gente vai investigar. Nosso ponto é investigar simplesmente para ver se aquilo ali não é uma questão de dinheiro suspeito. A entidade tem a capacidade de negar o dinheiro, se ela quiser, porque o dinheiro vai estar na tesouraria, né? Entendi. Ótimo. Obrigada, Fabiana. Carlos Renato Penha está perguntando o seguinte: boa tarde. No item de comunicação ao COAF, não sendo necessário a anuência do envolvido, como será tratada a questão de proteção de dados em relação à LGPD? Lembrando, pessoal, que a instrução ela traz a LGPD no preâmbulo, né? E nada fala em seu conteúdo. O que não quer dizer que todos os procedimentos não devam ser complementares, né, e aderentes à LGPD. Então, nesse caso, Fabiano ou Elcio, o que vocês acham que seria aqui? Eu tenho uma resposta aqui, mas vamos lá, quero ouvir um pouco vocês. Tá, então, da LGPD, eu acredito que tem a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ele abre esse precedente, que acho que, se não me engano, está no artigo 2º, que é para a segurança pública, defesa nacional, que não se aplicaria, e também no artigo 7º, né, que é para cumprimento de uma obrigação legal do controlador. Então, que acho que ele estaria abarcado nesses dois artigos aí. É isso aí. Tirou daqui, ó, Elcio. Muito bom. A gente nem combinou a resposta, hein? Vai nessa. Bom, Adilson Andrade Soares está perguntando, já fez 2 vezes a pergunta, já vejo que ele está aqui aflito. Preenchimento do formulário da Previc. Vocês podem comentar? Então, a gente estava comentando rapidamente aqui. O questionário ele é direto, né? Então, perguntas específicas e obrigatórias de ser respondidas. O principal item é a divulgação de quem é o diretor responsável da entidade. Então, a avaliação vai ser feita de controle pela Previc a cada 6 meses. Né? E aí, assim, ela quer saber se você tem a política, se você tem a análise interna de riscos, se você está analisando as operações, registrando as operações, se você está comunicando ao COAF e se você tem conta no COAF. Né? Então, assim, para você poder, inclusive, mandar para o COAF. Então, são perguntas diretas que tem que responder ali, sim ou não, e enviar lá até dia 26/2. Elcio, quer comentar alguma coisa sobre esse questionário, sobre esse formulário? Acho que o Fabiano ali falou, resumiu bem, mas eu acredito também que tem o webinar da própria Previc, que eu acho que eles dedicaram uma sessão, agora eu teria que ver exatamente a partir de qual minuto que fala, que eles tratam exatamente só sobre esse questionário que eles enviaram a todos, que eu acho que ele estaria melhor detalhado ponto a ponto. É isso aí. Eu acho que... Aqui, lógico, por favor. A gente teve tratativas, conversas com o Marne, né, que, como eu disse, tinha avisado a gente, combinado que seria necessário encaminhar as 10 perguntinhas. E na conversa com o Marne, no final do webinar, em que o Marne explica um pouco essa lista de questionários. E são perguntas bem simples, né? Algo, brincando com o Mário, ele falou: Cardo, mais que 10 minutos não se perde para preencher algo que é importante dentro da avaliação de risco e diagnóstico. Então, confesso para vocês que eu não vi as 10, vi algumas ali na apresentação do Mário, inclusive a indicação do diretor, né? Mas me parece que é algo bem simples no sentido das respostas. É isso aí. A percepção que eu tive também foi essa de que, na verdade, o que quer a Previc nesse momento é sentir o sistema, né? Sentir como estão as fundações em relação ao tema, fazer uma supervisão, aí, um acompanhamento, um monitoramento disso, preocupados efetivamente, porque o link, a vinculação é com a comunicação ao COAF, ou seja, acaba não passando pela Previc, né, num primeiro momento. E existe também o caráter didático, né, da supervisão baseada em risco, ou seja, ela quer estimular que as fundações de fato olhem para os seus processos, para os seus produtos e identifiquem
sendo que acho que um ponto ali importante de se destacar é a questão de que há fundações que têm, que são patrocinadas, ou seja, um público cativo, desconto em folha de pagamento, isso reduz bastante, mas com o crescimento dos planos, por exemplo, família, ou seja, envolvendo terceiros, né, com possibilidade de aporte e gerando boletos, isso acaba realmente acendendo um ponto aí a mais de verificação. Por essa razão é que eu vejo que esse questionário ele procurou inicialmente trazer aí um mínimo de informações necessárias para se criar um projeto de supervisão a partir desse tema. Eu tenho aqui mais bastante questões, tá? Kelly está perguntando o seguinte: as entidades têm que submeter os processos relacionados às operações dos planos assistenciais para aquelas que administram esse tipo de plano? Kelly, imagino que você está dizendo plano de assistência à saúde, é isso? As fundações que fazem saúde e previdência. Desde logo, eu posso dizer que a instrução Previ que ela tem um foco na parte previdenciária, né? Mas a ANS tem também regulação a respeito de lavagem de dinheiro, como foi dito, inclusive, no webinar, pelo Sérgio. Existe aí uma diretriz internacional que é incorporada, já foi, está sendo revisada no âmbito aí de todas as atividades financeiras, né, que envolvem trânsito de dinheiro. Então, também na parte dos planos assistenciais, certamente há um foco aí de atenção para aquelas situações específicas que ocorrem, né, na gestão dos planos assistenciais. Outra questão aqui, Fabiano, direto para o Fabiano aqui. Fabiano, como solicitar informações do patrimônio para contratação e a forma de aquisição para fins de lavagem de dinheiro aliado à LGPD? Essa questão, olha, como solicitar informações do patrimônio para contratação e forma de aquisição para fins de lavagem de dinheiro aliado à LGPD. Ou seja, estou entendendo aqui que ela quer saber como que é a aproximação, ou seja, como é que a gente chega no prestador para obter informações mínimas para fazer uma análise de risco. Então, cada entidade vai ter que desenvolver uma forma de análise, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer qualquer abertura de crédito, por exemplo, você sempre é pedido um imposto de renda, né? Então, assim, o que foi divulgado para a Receita é oficial. Se a gente está analisando ali no questionário de due diligence, que um dos itens é a avaliação daquele fornecedor, e lá nessa avaliação, inclusive, a gente pergunta até que nível a gente tem, quais são os sócios, né? Na instrução diz lá quais são os sócios, mas é claro que a depender do fornecedor, e a gente tem fornecedores inclusive são donos, são bancos, é bem complicado você chegar lá na pessoa física. Mas o que for público, já é público, né? Então, assim, se é uma empresa que tem capital aberto, ele já está divulgado, inclusive, né, em relatórios abertos, públicos. Quando a gente olha de fornecedores menores, para a gente saber exatamente que nível que a gente está contratando, por exemplo, eu vou contratar um fornecedor de software para a seguridade. Então, a gente vai ter que saber se aquele fornecedor tem capacidade, né, de atender a gente, ou se a gente está entrando numa empresa que está quebrando. Então, assim, é importante a gente analisar para a gente não ter surpresas ali na frente. Então, assim, se é um fornecedor, ele não vai negar informações que são públicas e que ele tem que divulgar, inclusive, para a Receita. Se ele negar, já traz uma pulga atrás da orelha, né? Então, eu acho que é isso, com relação a esse ponto. Há mecanismos de se obter, né, informações também e formar esse juízo a respeito dos prestadores. É importante também, você tocou num ponto, né, algumas operações estruturadas, operações de investimento,
nesse aspecto também é necessário se buscar aí toda a informação no processo de análise de risco, né? A gente sabe que a Previc, quando trata de fazer a supervisão e fiscalização nos processos de investimento, ela foca muito na necessidade, na obrigação do gestor tomar esse cuidado como um gestor de recursos fiduciários, né? Então, esse dever de fidúcia, esse dever de diligência em relação a conhecer todos os players e se assegurar de que aquela operação, por acaso, não estaria aí visando transitar dinheiro que esteja aí envolvido em práticas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, de fato, haverá essa necessidade de desenvolver aí dentro de cada fundação um juízo e uma rotina a respeito desse conhecer o seu parceiro e conhecer o seu prestador de serviço. Aliás, sobre conhecer o seu prestador e conhecer as pessoas, a Adriana está pedindo aqui, eu não consigo ver o nome completo. Adriana, eu não consigo, de fato. Deixa eu ver se eu abro um pouco aqui. Não consigo, de fato, ver o nome completo. Poderia esclarecer a necessidade de observância de riscos de lavagem de dinheiro no processo de seleção e contratação de empregados? Aí ela fala, ou terceiros, né? Mas essa questão dos empregados, parece que você já colocou sobre essa necessidade de haver esse processo, né, Fabiana? A instrução deixa claro que a gente tem, sim, que analisar, inclusive, o nosso colaborador, né? Nosso funcionário. Claro, por exemplo, não fazendo merchan, mas o Serasa tem uma ferramenta para a gente poder fazer isso. Né? Olhar se ele não está com o nome sujo, né? Se ele é um problemático, ver se ele tem processos judiciais em nome dele. Então, assim, são coisas que a gente tem que resguardar a entidade. Esse é o ponto, tá? Ok. Tem um aspecto aqui que a Luciana está colocando, que eu acho que é sobre a manifestação do Conselho Fiscal, tá? Ela coloca aqui, entendo que deve ter um relatório sobre a efetividade dos procedimentos e controles, e, com base nesse relatório, o Conselho Fiscal se manifesta. Aí ela coloca, não entendo que a manifestação é o próprio teste de efetividade, e aí ela pede para esclarecer. Eu acho que a dúvida aqui é mais no fluxo, né, desse processo, porque, efetivamente, o Conselho Fiscal ele avalia a adequação. Me parece que ele insere na atuação dele, está dentro da competência dele, avaliar a adequação e aderência. A existência dos controles, a existência da avaliação de risco, a existência dos controles e eventuais fragilidades. Agora, o que está dizendo aqui a Luciana, Fabiano, o que você tem a comentar? Então, na verdade, é o seguinte, com relação olhando claramente pela questão de porte, tá? Se eu tiver uma pessoa para fazer exatamente um trabalho completo, dia a dia, ano a ano ali, mês a mês e ano, claro, é melhor fazer um relatório só específico para isso. Olhando uma entidade que não tenha, né, muita gente, a gente tem um conselho fiscal que muitas vezes, no nosso caso, principalmente, são diretores ali da patrocinadora cedidos ali 10, 15% do tempo para analisar isso, eles vão querer olhar pela simplificação ali. Então, eles vão olhar o que fez de controles, qual foi a efetividade daquele controle, se ele está comunicando ao COAF, se ele está tendo registro. Então, para atender a norma. E aí, eu entendo que isso aí pode ser um item da manifestação do Conselho Fiscal que fez essa análise de efetividade e controle. Né? Então, assim, sendo simples, estaria como um subitem da manifestação. Agora, quer fazer um relatório, tem pessoas só para fazer isso, eu acho que é pertinente. Fabiana, eu acho que nesse ponto é importante a gente pensar o seguinte, como o Conselho Fiscal ele tem uma atuação ex post, né? É importante ter a evidência e o fluxo, né, dessa informação saindo da diretoria e indo para o Conselho Deliberativo.
Então, talvez seja nesse sentido a importância do reporte desse relatório de efetividade dos procedimentos e controles para a gestão, né? Porque o Conselho Fiscal ele vai olhar a adequação daquilo já passados 6 meses, enfim. Eu acho que é a questão mais da tempestividade e da finalidade, né? Que o deliberativo realmente ele fica focado em avaliar de que forma está sendo feito e se isso está sendo eficaz, efetivo, ou seja, se está sendo cumprida a norma, mas num sentido mais gerencial mesmo. Acho que é por aí. Vamos lá, tem mais algumas questões aqui. Tem umas que são assim, o Edenilson é colega de comissão, está perguntando o seguinte, ele é da VEXT. Quais os requisitos utilizados para avaliação do nível de risco dos participantes e até a estipulação de níveis de risco? Aí ele coloca, temos dificuldades para o estabelecimento desses requisitos, até para que possamos colocar de pé um processo que conheça seus clientes. Quais os requisitos utilizados para avaliação do nível de risco dos participantes? Como que você, ou o Elcio, Fabiano, como que vocês chegaram nessa isso para mim é a sintonia fina, ou seja, precisa conhecer mesmo o seu participante, de onde ele vem, que tipo de aportes que são possíveis, inclusive à luz do regulamento. Agora, é fácil, né? Falar de participante cativo que tem desconto em folha é fácil. Esse é o problema. O problema é assim, cada plano é uma história. E aí vai ter que ter controles diferentes, porque um plano CD puro que tenha patrocinado, que passa 99% pela folha, não tem problema. Você vai olhar o quê? Vai olhar o nível de reserva dele, vai olhar o nível de contribuição que ele faz, etc. Agora, um plano instituído é muito mais complexo. Vai ter que olhar também o nível daquele participante, né? Se ele faz aportes grandes, aportes pequenos, se ele tem um nível que... Cada entidade vai ter que fazer uma análise interna do seu plano e estipular riscos pertinentes àquele plano, né? De aquele colaborador ou aquele participante ali. E outra coisa, né? Ele coloca a avaliação interna de risco ser revista a cada 2 anos, porque às vezes ali no controle, conforme você vai estipulando, às vezes você pode estar muito rigoroso e ter uma quantidade excessiva de comunicação, ou às vezes até menor, então vai depender. Então, achei essa reavaliação a cada 2 anos, ele permite você ir calibrando também com o passar do tempo. Achei um outro ponto bem... porque é difícil colocar a partir de qual volume financeiro. Então, uma entidade que às vezes tem um salário médio dos colaboradores, 9, 10 mil reais, é uma realidade. Outro para 5 mil é uma realidade completamente diferente. Então, aí acaba entrando no ajuste fino, ele vai ser muito específico de cada entidade. É isso aí. Vamos lá. Fernanda Dias, da Vivest, pergunta o seguinte. Oi, Fernanda, que também é da Comissão Regional de São Paulo. A entidade questiona a origem dos aportes? Pergunta. Foram criadas travas para as contribuições sem indicação de origem de recurso? E se sim, para todas as contribuições ou a partir de um determinado valor? Imagino aqui que ela esteja, inclusive, questionando aí diretamente o Fabiano, que fez esse processo lá interno. Vou repetir. A entidade questiona a origem dos aportes? Foram criadas travas para as contribuições sem indicação de origem? E se sim, todas as contribuições ou a partir de um determinado valor? Então, no nosso caso aqui, é feita uma análise de normalidade. Então, claro, havia um negócio muito fora, porque a gente conhece quem são as pessoas que fazem os eventuais, a gente sabe mais ou menos ali como que funciona e quais períodos que tem, né, os aportes. E também, assim, trava automática não tem. Então, vai depender da análise, né? Porque o dinheiro pode ser colocado, foi feito um depósito na sua conta, que você vai ter que analisar aquele depósito, né? Aí, assim,
Com relação ao caso aqui, o dinheiro, no nosso caso, e o Sérgio lá na Previc falou isso, o nosso plano não aceita depósitos de pessoas com CPFs que não sejam aquelas que são participantes. Então, se vier dinheiro de outra conta, a gente devolve. Simplesmente, sim, tem que passar pelo CPF, pela conta daquele participante. Mas é pagamento via Pix ou boleto. Aí é outros 500. Porque aí que entra a análise, né? Porque, assim, a pessoa vai lá, emite um boleto, e a outra pessoa vai lá e paga. Você não sabe quem pagou, né? Vai ter que ir mais a fundo na análise junto à instituição financeira. Por isso que é muito mais complexo nesse sentido. Não é o nosso caso aqui, mas tem casos de entidades que a pessoa pode fazer isso. E aí é uma análise mais complexa. Tanto, Fabiano, você está fazendo referência aí a um aspecto que no webinar foi perguntado, né? Mas e aí? Não existe a responsabilidade da própria instituição financeira antes da gente receber esse recurso, né? Então, mas é uma cadeia mesmo, né? Na verdade, é cada um com a sua obrigação. E na minha visão, são camadas, né? Camadas para você identificar, porque é provável que uma pessoa que transite dinheiro de uma conta para uma entidade fechada já tenha inserido esse numerário na instituição financeira e os controles das instituições financeiras já tenham, eventualmente, identificado. Enfim, é realmente bastante complexo isso, e a gente tem que ter um olhar também daquilo que é razoável, né? Eu acho que o princípio da razoabilidade na interpretação da norma é um grande trunfo para nós, né? Porque a gente não pode realmente querer fazer aquilo que não seria um papel de uma entidade fechada na identificação desses recursos. Então, criando esses controles, na minha visão, isso já traz bastante confiabilidade nesse processo. Nós temos aqui uma pergunta da UABPrev do Paraná, José Luiz Aliberti. Está em linha com esse comentário, né? Ele pergunta, olha, como que eu analiso um recurso recebido e aportado? Cita os valores elevados aportados, né? Confio apenas na informação do participante sobre a origem? E, com isso, estou obrigada a declarar ao COAF? Bateu 50 mil, tem que obrigatoriamente comunicar, não tem escapatória. Agora, é aquele negócio que a gente falou, né? É obrigatório e não tem na obrigação de comunicar ao participante que você está comunicando com a COAF. É obrigação legal isso. O segundo ponto é a questão, né, de a pessoa, como eu comentei, né? A pessoa vai lá e está falando em advogado, né? Vai que ele ganhou uma ação de R$1 milhão, ele quis aportar no plano. Desde que ele comprova que aquilo ali, ganhei ação, mostra só o comprovante que você ganhou, eles entendem isso. O cara vai lá e mostra lá que ele ganhou ação e o valor é isso. Ponto. E aí, a gente sempre fala, né, na governança, que é aquele negócio. O dinheiro legal não tem medo, né? O problema é o dinheiro ilegal que não tem de onde comprovar, né? Então, assim, quem tem origem não vai negar de comprovar. De apresentar a documentação, né? E por isso também tem a questão dentro da avaliação e nos manuais depois, que fala lá dos critérios para você informar. Então, às vezes, se dentro do seu processo de avaliação esse recurso se enquadra em todos os critérios que você mesmo estipulou para fazer essa análise, então você vai acabar informando. Independente se ele falou que a origem é uma venda de imóvel, é lícita, então você vai acabar tendo que informar, senão porque você vai ter que registrar isso, você tem que fazer o dossiê, mesmo que tenha essa informação, vai para o dossiê. Então, essa tá aí a importância de criar os critérios, muitas vezes objetivos, para ele não cair na subjetividade também. Então, ele vai auxiliar muito, principalmente entidades que tenham uma grande quantidade de transações. Tá. Eu acho que aqui eu tenho também uma questão que tangencia também esse ponto, né? E aí fazendo uma crítica, né? Não uma crítica, mas uma preocupação. A questão investigativa é muito complicada. Como será essa investigação?
pergunta direta ao participante, qual a melhor forma de se fazer essa investigação? Me parece que o Elcio já colocou aí, né, de uma forma bem estruturada, criar critérios para chegar às informações. Eu vejo, gente, nesse processo de estudo e acompanhamento do pessoal fazendo esse guia, a gente vê mecanismos muito simples de busca de informações e que você fala, não acredito que você, nesse nível, vai buscar na internet, em listas, em banco de dados disponíveis, mas é isso mesmo, é um trabalho de curioso, né? Eu acho que o controller, ele é isso mesmo, ele se dedica algumas horas do seu dia buscando, e muitas vezes em bases que são abertas, gratuitas, ou seja, na própria rede você busca. Agora, aquilo que depende de uma informação direta, você até pode obter uma declaração, porque a declaração ela tem um vínculo, né? Caso seja uma declaração falsa, configura crime. Então, você também, sim, vamos obter a informação, sim, mas não basta só que ele declare a origem sendo lícita, né? A informação ao COAF deve ser feita e, eventualmente, dependendo dos critérios que forem fixados pelas entidades, você vai obter a documentação que subsidie e ampare também essa declaração. Bom, temos tempo mais para perguntas, Natália? Temos mais para duas, Dri. Chegou bastante pergunta aqui no Questions and Answers. Chegou, e eu tenho perguntas no chat também, gostaria de responder. A gente pode depois fazer um apanhado e encaminhar para todos, né? Aquelas perguntas a gente até coloca as que estão convergindo, que falam mais ou menos sobre o mesmo tema, e podemos esclarecer. Tem uma outra questão aqui, que acho que é de ordem prática, é fácil, rápido responder. Como funciona a comunicação com o COAF, quando for o caso? Entendi que o Fabiano mencionou uma conta no COAF. Aí, Fabiano. Sim, uma conta obrigatória. Tem que abrir uma conta no COAF e sempre, de acordo com o que é acima de 50 mil, maior ou igual a 50 mil, tem que se comunicar em 24 horas. Então, se não tem a conta COAF, tem que abrir, entrar em contato lá, fazer a conta urgentemente. E, se não for comunicado, janeiro, tem que ir lá comunicar para a EVIC, que não foi feito as comunicações ao COAF. Ok. Ou seja, essa é uma informação já de domínio dentro das entidades, né? Sim, isso aí já é obrigatório, desde 2018. Por isso que configura lá uma das questões a respeito que a PREVIC encaminhou em ofício, né? A gente chegou até revisitando procedimentos, né, da instrução anterior. Eu não sei vocês, mas eu inúmeras vezes entro em sites de instituição financeira, e aí a pergunta que vem é: você é pessoa politicamente exposta? E eu não respondo. Então, quer dizer, e esse monitoramento também, né? Ou seja, você está lá, colocou um tag lá para o participante responder, mas há aqueles que nunca respondem. E aí, você faz o quê com esses caras que são omissos, né? Então, você vê, hoje a instrução, ela parte na minha visão, ela busca uma proatividade, né, dentro da fundação, ou seja, vamos olhar de fato o que está acontecendo e identificar. É óbvio que nós não é para criar controle em excesso, não é para criar controle sobre risco que não existe. Eu acho que o importante é ter essa inteligência aí. E, por fim, uma última pergunta, eu vou fazer isso, peço aí as desculpas para todos que realmente participaram de uma forma muito legal, muito construtiva. Vamos buscar responder, tá? Mas eu vou fazer aqui um ponto do Roberto Germano, e aí é uma provocação. Ele: faz sentido uma entidade fazer juízo de valor a respeito da história do investimento fora de padrão? Basta uma história para estar ok ou deve-se ir atrás de todos os documentos comprobatórios? Não seria o caso de comunicar ao COAF e deixar as autoridades investigarem?
entendo que não é papel da entidade valorar as transações, nem identificar riscos, muito menos ter uma central de inteligência e investigação dentro de uma entidade para lavagem ou terrorismo. Esse é um contraponto importante, é uma visão mais crítica. Eu acho que me parece que tudo que nós colocamos aqui, e dentro da razoabilidade, Roberto, a gente precisa avaliar de fato qual é a obrigação, né? No que consiste a obrigação da entidade, até onde ela vai, até onde ela não vai, não deve ir, mas eu vou dizer para você, em relação aos processos de análise de investimentos, é muito importante que a Fundação detenha todas as evidências e tudo de forma documentada para demonstrar que o gestor atuou de forma diligente, o gestor, eu digo, num sentido geral, atuou de forma diligente e analisou efetivamente o risco de contraparte, tá? Inclusive, dentro do escopo de analisar eventual conflito de interesses, ele também insere nesse processo de análise essa questão de lavagem de dinheiro e terrorismo. Meninos, querem fazer algum comentário sobre este ponto? Eu acho importante. A questão ali, acho que você acaba não fazendo o juízo de valor, né? Quanto mais, como a gente falou, quanto mais objetivo for o critério, você vai ter que comunicar. Então, que nem falou, a tempestividade de comunicação no PAF é para que ele também possa fazer cruzamentos de dados e ele sim vai fazer esse juízo de valor para ver se tem algum cruzamento. Mas também é papel da entidade, daí, fazendo a avaliação de risco, ver como são seus processos, ver o seu perfil de risco e dentro dos critérios, a comunicação ou não, e como é feita. Então, eu acho que essa é a responsabilidade. Então, você não está julgando o teu participante. Então, eu acho que se o processo estiver bem estruturado, você não vai correr o risco de estar fazendo esse julgamento ou não. É uma opinião que eu acabo tendo sobre esse ponto. Fabiano, quer fazer algum comentário adicional? Não, eu entendo que isso é mais um ponto de opinião dele, né? Claro, a gente está cada vez mais, né? A gente olhando aqui todas as obrigações que a gente tem. Então, pega aí financeira, Receita Federal. A gente comunica todas as transações, e inclusive até dia 26/2 a gente tem que fazer isso, de todas as movimentações e todas as reservas à Receita Federal. Então, ele cruza com a DIRF, cruza com a financeira, está cruzando com o COAF. Então, assim, quanto mais ferramentas, mais informações, mais a gente vai conseguir identificar, né? Agora, a instrução está aí, a gente cumpre, né? Lei a gente cumpre, né? Não vou fazer nada que não tenha como não cumprir. Então, assim, qual é o mínimo necessário? Então, é isso que é o ponto. A política tem que cumprir o mínimo necessário da instrução. E o checklist está ali. Eu não vou comunicar. Aí cada entidade tem a sua opinião, sua defesa, etc. e tal, né? Mas, assim, claro, por isso que a gente fala, a análise qualitativa versus quantitativa da normalidade do que está sendo feito de contribuições, a gente vai ter que ter um controle à parte aí das evidências. É isso aí. Acho que, assim, de tudo que a gente está dizendo aqui, o escopo desse trabalho é subsidiar as áreas a olharem com bastante critério, né, e uma sistematização, todos os pontos da instrução. Mas antes disso, antes de todo esse processo, e a própria instrução traz essa obrigação, cabe ao gestor, cabe à fundação avaliar todos os seus riscos, né, e quais são, de fato, os itens que podem gerar algum tipo de ponto de atenção ou de procedimento de pontos de controle que são afetos efetivamente àquele risco próprio. Então, não se está dizendo faça tudo, feche os olhos e faça, tá, pessoal? Essa análise antes de você conhecer o seu cliente, antes de você conhecer o seu prestador e o seu parceiro de negócios, você precisa conhecer a si mesmo, tá? É muito importante esse processo de internalização e de aculturamento de todos os colaboradores. Conhecer todas as atividades de todas as áreas
e assim poder visualizar em quais pontos pode haver um risco maior ou menor que pode afetar a entidade e pode ter relação com a instrução, neste caso específico, né? Então, esse eu acho que é o nosso maior recado, e essa instrução, ela prova muito isso, né? Vamos conhecer nossa operação, né? Vamos avaliar em que nível nós estaremos implicados na instrução 34, na disciplina da instrução. E isso se faz em todos os outros procedimentos que a gente cria, tá? A ideia foi essa, eu me despeço aqui, eu acho que coloco aí na mão da Natália, não sei se você dá uma palavrinha para todos no final. Agradeço demais a disposição de todos e a participação do pessoal, que foi muito boa. Muito obrigada mesmo, que vocês enriqueceram o nosso trabalho. Obrigada, Adri. Obrigada também aos demais palestrantes e diretoria aqui presente. E assim chegamos ao final de mais um importante webinar. Agradecendo mais uma vez a todos os presentes, na certeza que este e-book vai contribuir com muitas informações para as nossas associadas. Obrigada a todos que participaram, lembrando que já é possível ter acesso ao e-book no site da ABRAP. A gravação deste webinar estará disponível no nosso canal do YouTube. Nos encontramos em breve no próximo webinar da ABRAP. Um bom final de tarde e até a próxima. Tchau, tchau.